Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Conexão EC, o podcast de entrevistas da nossa construtora. E a gente está aqui no terceiro episódio de uma série especial sobre o BIM. No primeiro, a gente falou sobre o que é o BIM, tivemos uma série de definições. No segundo, a gente viu as aplicações do BIM no canteiro, na construção. E hoje a gente vai falar sobre uma visão de futuro, o que é que vem aí pela frente com o BIM como um dos atores principais desse porvir. A gente tem o privilégio de contar aqui com o José Carlos Lino, que é um consultor internacional de BIM, e também com o Wilton Catelani, que é BIM Champion da Verum Partners. Vamos lá! Catelani, já começando aqui esse momento aqui de pensar um pouco para o futuro, eu vejo que vocês dois nos ensinaram nesses episódios como essas coisas, como o BIM tem a possibilidade talvez de ser um catalisador de uma grande integração, onde você tem planejamento, sabe? Custos, o que é que vem pela frente, ver os problemas antever problemas de logística, de insumos, até estações do ano, todo tipo de interferência, ou seja, tem uma possibilidade não só de auxiliar nessa integração, mas, de novo, registrá-la, ela é replicável, ela é reaplicada, parte dela, enfim, ela é melhor prática registrada. Vamos começar a visão de futuro por aí. O que é que se abre aí pela frente? Você me fez pensar uma coisa interessante, né? Eu sempre costumo dizer assim, que o BIM é habilitador. Okay. Existe se nós pensarmos nas empresas de construção, nosso assunto aqui, elas precisam iniciar o que a gente chama de uma jornada de digitalização. Essa jornada, o primeiro passo dessa jornada é o BIM. Porque a adoção do BIM pressupõe esse esforço de organização das informações, estruturação das informações, codificação das informações. E na nossa indústria, a gente tem tem sutilezas. Se eu disser uma válvula hidráulica, vem uma imagem na sua cabeça. Mas essa válvula hidráulica ela pode ser genérica, eu estou especificando, estou na fase mais verde do ciclo de vida, ou ela pode já ser uma válvula que eu fui lá na loja e comprei. Opa, então se eu comprei, ela tem mais informações. Eu tenho um fabricante, número de série, eu posso pensar em peças de reposição, planos de manutenção. Percebe? Eu preciso começar estruturando essas informações e o desafio é fazer com que softwares sejam capazes de discernir. Olha, essa é uma válvula genérica. Essa não, já é uma válvula específica que eu vou lá na loja, no mercado e compro. Ambas são válvulas hidráulicas, sei lá, tem 1000 tipos. Global, mas essa sutileza, como é que eu faço que um software consiga? Então, para um ser humano é muito fácil, mas e para um software? Então, nós já temos soluções para isso. Padrões. Então, temos uma norma brasileira para isso. Então, se começa um código 3E, o software fala, é genérico. Se começa com 2C, é um componente. Então, ele está falando de uma válvula já lá na fase de obra. Alguém já foi lá e comprou. Então, eu tenho outras informações associadas a ela. Mas, de novo, é uma jornada de transformação digital que começa com o BIM, que é esse esforço de estruturação, codificação, classificação de informações. Ao BIM, você vai somando outras soluções. Nós já temos outras soluções muito, muito interessantes. Para citar algumas, então, eu consigo integrar BIM com outras coisas, com outras tecnologias, com outros processos.
Então, BIM com um ERP, por exemplo, como o SAP. BIM com GIS, Geographic Information System. BIM com uma técnica de planejamento, já é uma aplicação para obra mesmo, né? Se chama AWP, Advanced Work Packaging. Então, é uma forma de codificar, mas não está lá no BIM? Não, neste nível não. Está em outra metodologia que complementa o BIM. Se eu já tiver em BIM, vai ser muito mais fácil de você associar ao AWP. Só que o AWP ele é focado na obra. Então eu consigo fazer a divisão e pensar o plano de ataque e pensar a execução com essa outra metodologia que é associada, que é integrada e que não é o BIM, e que não é o primeiro passo. Ou até pode ser no caso do AWP, mas é muito importante que a gente pense nessa jornada e que o BIM é o primeiro passo. Essa que eu vejo. Perfeito, muito legal. Lino, tô lhe deixando à vontade, né? Porque agora a gente tá querendo pensar aí o que é que vem por aí, que perspectivas, e ao mesmo tempo o Catalani também tá dando uma pista para a gente seguir aqui sobre essa questão de pensar o BIM como um primeiro passo da jornada para o futuro, né? Não, sem dúvida. Eu acho que estamos bem à vontade, eu tenho o privilégio de estar aqui com duas pessoas extraordinários comunicadores, extraordinários conhecedores, e acho que é bem visível que esta nossa conversa de café, se calhar, transparece, e às vezes dizemos as coisas que nos vão no coração. Se é possível utilizar uma expressão que não é às vezes muito bem-vinda no mundo profissional, mas que relata precisamente aquilo que é inteligência emocional. Nós não estamos a racionalizar o que queremos dizer, é o que nos sai. E o que nos sai tem muito de intuitivo e tem muito de verdade. Portanto, e pegando no futuro, quando vocês estavam a falar do futuro, o Catalani tocou numa palavra muitíssimo importante que se chama digitalização. Eu vejo precisamente isso, claro, e não é filme de ficção científica, porque eu vivi isso, todos nós os três vivemos isto. Tivemos a felicidade de viver suficiente para ver, por exemplo, o progresso que tínhamos nas televisões lá da nossa casa, como é que elas eram, ou nos celulares, o que é que eram os primeiros celulares, que só o menino rico lá da escola teria, os outros não teriam, e depois, de repente... quase como num tsunami, começa a subir a água um bocadinho, está uma água no tornozelo e às tantas vem uma onda e num tempo extraordinariamente curto todo o mundo adere, ok? Temos que nos preparar para isso na indústria da construção, é o que está a acontecer, e no BIM em particular, no resto já não. Há uma adesão enorme a estes aspectos. Mas há outros aspectos que os pensadores das empresas, os pensadores da indústria se têm que preocupar, alguns muito pertinentes. Um deles é sustentabilidade. Eu, quando comecei o meu curso, sou projetista de estruturas, portanto a minha especialidade é o concreto, é o aço, etc. Eu nunca tinha ouvido falar desta palavra, não é? E hoje começo a pensar, nós somos altamente intrusivos para o meio ambiente, do ponto de vista do que é que fazemos. E isto é uma preocupação total hoje em dia. E essa preocupação chega ao ponto de nós começarmos a nos preocupar com a energia que está a ser gasta pelos servidores que estão a alimentar o nosso BIM. Então, há aqui aspectos de futuro que são extraordinariamente atuais, prementes e com quais nós nos temos que preocupar. As evoluções globais da indústria foi a indústria 1.0, 2.0, 3.0, chegamos à 4.0, tirando a zona industrial da correia da máquina a vapor, depois passamos para a eletrificação e a 4.0 é o que está a acontecer aqui neste estúdio, que todos estes equipamentos estão interligados, como há pouco o Catalani utilizou essa palavra. Já se fala da sociedade 5.0, em que a preocupação regride um bocadinho do ponto de vista da máquina e começa a centrar-se no homem, na pessoa, o que é que ela vai fazer. E este é um futuro com o qual nós nos temos que preocupar. E diria assim, nesse futuro, e eu fazendo uma visão, aquilo que eu vejo a interoperabilidade total. Não faz sentido eu hoje chegar com o meu celular a um outro país
e ter o protocolo em que as ondas que comunicam com uma torre de transmissão e o meu telemóvel seja diferente daquele protocolo que eu utilizo no Brasil. Não faz sentido. Tenho que chegar a outro país qualquer e esta comunicação, que é um fio invisível, está protocolada, em todo o lado é igual. Isto é interoperabilidade, é uma palavra muito complexa, mas que significa que, independentemente do sistema onde estamos, todos comunicamos. E é para aí que o BIM caminha. O BIM caminha neste momento para abandonarmos um modelo digital que está no nosso computador em que eu estou e eu com o modelo. Já evoluímos para outros níveis em que eu estou com o meu modelo, mas telefonam para o Catalani e ele em casa dele consegue ver o meu modelo e conseguimos comunicar e até pôr comentários no nosso modelo, para um outro nível em que nós não vamos ter sequer nos nossos computadores, vamos ter algures na chamada cloud, na chamada na nuvem, na chamada na internet. Algures vai estar lá o nosso modelo, nós vamos aceder com os instrumentos que não têm processamento eles próprios, podem ser um tablet, pode ser só uma tela, pode ser um mouse, portanto, e vão a esse local ver os nossos modelos para os poder utilizar. Portanto, esse é o nível de maturidade do que é que estamos para onde estamos a caminhar, e será esse o futuro muito em breve. Será por aí, portanto, uma globalização, uniformização, em que a sustentabilidade, a digitalização global e o cuidado com as pessoas vai estar na indústria da construção e no BIM, inevitavelmente. Perfeito. Catalani, eu acho que eu queria explorar aqui com você assim, uma pergunta de despedida aí dos episódios. Como é que você vê assim, o futuro da empregabilidade da turma de engenharia, né? E depois eu gostaria ainda de ouvir o Lino com mais uma última provocação, por favor. Não, perfeito. Da mesma forma, o Lino já mencionou isso aqui, né? Que lá no passado a indústria migrou da prancheta para o computador, mas continuou fazendo desenhos. Hoje, fazer desenhos em computador virou default. Ok? Então, esse futuro muito próximo, o BIM vai virar default. Ninguém mais vai nem falar de BIM, porque ele vai desaparecer, ele vai entrar na rotina, no dia a dia. E, de novo, tem uma definição de Big BIM. O que seria esse Big BIM, né? Que eu fui buscar aqui para tentar compartilhar, que eu acho interessante, né? Então, é a integração de quaisquer tipos de dados, em quaisquer formatos. Nossa. Pensa nisso. Então, a gente está falando de empreendimentos de construção, mas eu tenho dados estruturados, por exemplo, um modelo, mas eu posso ter dados não estruturados. Eu posso ter uma foto, vídeos. Você já tem construções hoje que são inteiramente filmadas, né, como registro, por vários motivos, né? Mas como é que eu reutilizo essas informações de uma maneira que seja útil para as diferentes necessidades e interesses daqueles vários que estão envolvidos no empreendimento? Porque concorda que muda as necessidades? Sim. Olha, eu sou consultor de sustentabilidade, então eu só preciso de um pedaço das informações para fazer o meu trabalho. O outro é de acústica. Então perceba, no futuro nós teremos essa facilidade de integrar as informações. E os profissionais do futuro, as empresas do futuro, não podem fechar o olho a isso. Eu também ouvi uma palestra, então não é uma frase minha, vou repetir aqui, né? Mas que eu acho interessante e inspiradora para a gente. Comece a cavar o poço antes de ter sede. Porque quando você já tiver com sede, talvez você possa até morrer antes de chegar na água. Então, a mensagem é essa. Se a indústria vai para isso, se isso é uma evolução tecnológica, é um futuro inexorável, por enquanto ainda é opcional. Daqui a pouco será o paradigma da indústria. Então as pessoas precisam acordar, as empresas precisam acordar para isso. Não tem futuro sem BIM, sem digitalização, sendo um pouco mais amplo. De novo, BIM é só o começo. Sem digitalização não tem futuro. É isso, é tão simples quanto isso. Perfeito. Quer dizer, ao mesmo tempo
o BIM é um habilitador e é também um critério de elegibilidade para participar da indústria, né? Quer dizer, sem ele, nada feito. Nada feito. Lino, coube a você aqui, para nós dois, certamente, um prazer te ouvir. O que é que você gostaria de dizer ainda aí sobre as nossas perspectivas? Fique à vontade. Olha, Cláudio, antes de fazer uma conclusão muito breve, tocar num ponto, penso muito importante, que é o trabalho do futuro. Como todos nós sabemos que 50% das profissões que hoje existem vão desaparecer no médio prazo. Vão ser convertidas. A direção autónoma, portanto, mesmo de caminhões, há uma série de tendências que nos levam a ver um mundo novo, ok? Mas esse novo mundo, à luz da sustentabilidade também, tem que ser equilibrado, regrado. E eu penso que isso é algo que também se aplica ao BIM. Você falou sobre a profissão inerente ao BIM. Há um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que é a certificação em BIM, porque naturalmente quando uma coisa nova está a aparecer, aparecem também muitas pessoas que até julgam que sabem, mas não dominam com a profundidade necessária aquela área. Portanto, nós estamos a organizar enquanto país, criando uma matriz de objetivos de aprendizagem que explica o que é necessário no canteiro saber de BIM, no projetista saber de BIM, no gerente BIM o que é que ele tem que saber e depois eventualmente promover um exame, uma certificação para ter a percepção que essas profissões respondem às nossas necessidades. Este é um aspecto também interessante. E também, por último, a questão política, que é política no sentido das políticas, não é? De pensar a polis, pensar a sociedade. E o Brasil, nesse aspecto, está a dar exemplos ao mundo. O Brasil criou uma estratégia que se chama Estratégia BIM-BR, BIM Brasil, das qual o Catelani é um dos ilustres participantes destes decretos-leis, lá atrás, em 2018, Sim. 2018, e que tem vindo a ter continuidade, prossecução e apoio dos distintos governos, criando uma lógica top-down, que é sempre a lógica melhor, que é dar o exemplo ao país, ao privado, de que isto é para seguir. E essa tendência, esse impulso, eu considero extraordinário e é algo que é muito difícil de conseguir noutros países. Penso que é bastante importante. Mais na área tecnológica, nós estamos num maravilhoso mundo novo, que é, vemos a inteligência artificial e este chat GPT que está, que é incrível. Qualquer coisa extraordinária. Já tive discussões filosóficas com o chat GPT a propósito de BIM, mas então como é que tu farias isto ou como farias aquilo, que me deram imenso prazer. O Big Data é algo extraordinário, porque a quantidade de informação é tanta que hoje em dia nós já se calhar não precisamos saber o certo e o errado, basta-nos saber estatisticamente quantos é que já fizeram isto. 99,99%, então provavelmente é isto. Não precisamos saber se está certo ou errado. Avaliamos uma componente estatística. Isto vai mudar tudo. Faz com que as máquinas comecem, digamos, a ser capazes de tomar decisões, de escolher aquilo que será a parte mais favorável. E por último, agradecer-te, Cláudio, por estas iniciativas incríveis e também à OEC, ter uma palavra para a OEC. O trabalho que tem sido feito na OEC, que tivemos oportunidade de acompanhar de algum modo, é um trabalho que é um exemplo também para a comunidade, não é? Tem sido feito, primeiro, as pessoas que compõem uma organização como esta são pessoas que estão realmente acima da média, portanto são pessoas exigentes, pessoas responsáveis, pessoas preocupadas, literadas e interessadas em evoluir e sobem a barreira e o patamar da exigência muito alto. E
são acompanhadas, à semelhança do top-down do governo, por cúpulas que entendem, têm visão, imediatamente dizem que isto tem que ser disseminado pela empresa. E a seguir, quem está no canteiro imediatamente recebe este exemplo, este trabalho preparatório de planejamento e preparação e acolhe este trabalho procurando implementar. Eu penso que temos aqui todos os condimentos para termos uma receita de sucesso e um resultado de sucesso. Portanto, gostaria de dizer que para mim é um prazer enorme ter de algum modo poder estar perto do trabalho que vocês têm feito e do trabalho que tem sido aqui desenvolvido. E, portanto, essencialmente é isto, e acho até que de uma maneira direta e indireta estes exemplos, quando suficientemente maduros e preparados para anunciar ao mundo, são muito catalisadores de outras coisas e de outras realidades. E nós, realmente, todos nós, temos que ter consciência do impacto que provocamos na sociedade e no mundo que nos rodeia. Portanto, a OEC é um impactador, é um catalisador, e essa responsabilidade cabe-lhe também esse orgulho e esse mérito. Portanto, é um enorme prazer e parabéns a todos que estiveram envolvidos nesta organização. Muito obrigado, Lino. E, Catelani, antes também lhe agradeço muito. Você faça sua despedida também aqui desses 3 episódios, né? Não, obrigado, Cláudio, e obrigado ao OEC pelo convite. Também me sinto, como Lino, faço minhas as palavras do Lino, né? Honrado, né, de conhecer essa equipe. É impressionante o que a OEC tem de conhecimento, valor, né, nas pessoas. Termino só dizendo que o maior beneficiário do uso do BIM, a gente vê isso como uma tendência global, né, são os owners, são os proprietários. Quem mais tem a ganhar são os proprietários, e é esse movimento que a gente está vendo. Então a própria política estratégia BIM-BR é o governo como contratante de obras exigindo o uso do BIM porque entende que será beneficiado por isso. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então encerramos aqui esses 3 episódios. Muito obrigado a vocês dois, viu? E até a próxima, né? Espero que não demore. Podemos fazer um brinde. Um brinde. Um brinde ao BIM. Muito bom. Chegamos ao final de 3 episódios especiais aqui no nosso podcast sobre BIM. Então você já sabe, continue nos nossos canais, nos acompanhe e até o próximo Conexão EC.